Olá, caros amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro programa Cafezinho das 10 de 2022. Hoje eu vou conversar com o Rodrigo Caseiro sobre as tendências da área de relações sindicais e trabalhistas para o ano de 2022. Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala, Edu, tudo jóia, graças a Deus. Já aproveitando para desejar um ano novo bastante próspero para você, para aqueles que estão nos ouvindo, com muita saúde e muita felicidade a todos. Para nós, Rodrigo, você é o primeiro convidado, eu quero agradecer pela tua presença. A gente vai conversar sobre um tema que eu estou bastante curioso, particularmente acho que a área de relações sindicais e trabalhistas deve ser uma área que vai ter bastante trabalho esse ano, e foi justamente por isso que eu te trouxe, porque você é um especialista na área, e eu quero entender um pouco da tua visão sobre o que as empresas podem esperar sobre relações sindicais e trabalhistas e sobre o que os profissionais que estão nessa área podem esperar. Mas antes, para quem não te conhece, Rodrigo, conta um pouquinho da tua carreira. Você esteve aqui conversando comigo, se não me falha a memória, em 2020, fazem aí um ano. Obviamente, o ano passado foi um ano bastante corrido. Então, para quem não te conhece, conta um pouquinho de você. Legal, Edu. Bom, meu nome é Rodrigo Caseiro, eu sou executivo de RH. Minha formação também é no direito, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Relações Sindicais. Trabalho também com algumas associações, então eu sou VP da BPRH, na área de Relações Nacionais. Sou executivo também da Rede do Bem, que é uma rede que foi criada para apoio mútuo, né, de profissionais aí, principalmente durante essa época de pandemia, né, de dificuldades aí de mercado. Já fiz parte também da Fiesp, fui diretor jurídico da Fiesp, e sou pai de João Pedro e esposo da Valquíria, nessas razões aí do meu viver. E uma honra enorme de estar aqui nesse primeiro programa do ano aí. Saudades aí de participar com você. Saudades também, Rodrigo. Muito bom saber quem é você. Rodrigo, entendendo toda a tua experiência na área de relações sindicais e trabalhistas, e principalmente para quem não conhece, o que é, de uma maneira resumida, a área de relações sindicais e trabalhistas em uma empresa? Legal. Bom, a área de relações sindicais e trabalhistas, ela se ocupa, né, basicamente, do relacionamento que é criado com o sindicato na elaboração de acordos, né, acompanhamento aí da legislação, que vem com muitas mudanças desde a reforma trabalhista de 2017, né? Então, esse acompanhamento é muito importante. O que é hoje, amanhã já não é mais, né? O Brasil aí com bastante mudanças em relação a, a essa questão. Então, a área trabalhista, a relação trabalhista, é que você una forças, né, através da negociação, que a negociação, para mim, é importante não só em relação ao sindicato, mas em relação aos próprios colaboradores da empresa, né, para que você desempenhe ali uma função social de grande relevância, né? Você incentiva o diálogo, né? Você atua também, vamos dizer assim, de uma forma terapêutica, de maneira a dirimir essa relação entre capital e trabalho, né? Muito já foi falado em conflitos de capital e trabalho. Eu realmente não gosto muito dessa palavra. Quando você fala conflito, você está pressupondo uma disputa, né? E não é nisso que eu acredito. Mas, basicamente, é você submeter ali os atores, né, dessa relação a uma conversa, a um diálogo, a um entendimento, para que a empresa consiga operar de modo a não só atender à legislação, mas, por que não, também se aproveitar naquilo que ela pode utilizar, né? Como, por exemplo, as formas de trabalho, o próprio home office, né? Que com a pandemia ficou mais em evidência, que a lei já trazia uma previsão legal, que era o teletrabalho, né? O home office é um pouquinho diferente, mas, enfim, foi um recurso que as empresas conseguiram utilizar durante essa época de isolamento, e tantos outros, né? As escalas de trabalho, turnos de trabalho, enfim. Eu também concordo com você que nesse ano essa área ela vai ser uma área extremamente estratégica, né? Importante, estratégica. Existem muitos recursos hoje que podem ser utilizados e, principalmente, buscando, no fim,
a satisfação do colaborador, que é o que mais importa, né? Você passa por esse processo de relação sindical, de relação trabalhista, mas você se preocupa com o clima, você olha para a produtividade, olha também para o bem-estar do colaborador, você entende através do sindicato, que é o representante, né? Principalmente para a indústria, o representante dos colaboradores, você, através dele, olha também para o teu colaborador para entender o que ele precisa, quais são os anseios, as necessidades, né? A gente não pode esquecer que a gente está vivendo um período também bastante conturbado na economia, com inflação alta, com defasagem salarial, com os alimentos também subindo bastante, e assistência médica, né? Afinal de contas, vivemos um momento aí de preocupação com a saúde. Então, tudo isso acaba passando pela relação trabalhista, pela relação sindical, Edu. Excelente. Rodrigo, é claro que eu quero entender quais serão as previsões para esse ano e até talvez para os próximos anos. Mas como que era, de uma maneira geral, a atuação e a importância da área de relações sindicais e trabalhistas antes da pandemia? Porque Sim, muita coisa mudou, verdade. inclusive essa área. Então, eu quero que você traga para a gente, de uma maneira resumida, como é que era o panorama antes da pandemia, e aí eu quero, aí sim, que você me diga o que você acha que vai acontecer, talvez da pandemia, passando por 2022, passando por 2021, 2022, e o que a gente pode esperar para esse futuro próximo. Legal, Edu. Eu vejo uma grande linha de corte em 2017, né? Que Bacana. a reforma trabalhista, ela mudou muito o cenário, né? Nós tínhamos um cenário até 2016 em que os sindicatos eram representados pelo governo, né? Então isso trazia aos sindicatos bastante força. E aí você tinha também uma vertente em que acreditava que a necessidade da relação trabalhista, do cuidado com a relação trabalhista, era evitar com que o sindicato criasse problemas na tua planta, né, no teu site, na tua fábrica, enfim, né, na tua empresa, né, no teu escritório, né? Ninguém queria que o caminhão de som do sindicato chegasse. E aí, a partir da crise econômica que nós tivemos em 2016, a reforma trabalhista ela ganhou espaço, né? Porque o Brasil ele tem essa característica de quando existe uma crise econômica, a primeira mudança que se faz é a mudança nas relações trabalhistas, né? Na lei trabalhista, em que pese a gente tem uma CLT muito antiga, né? Da década de 40, da década lá de Getúlio, na época de Getúlio Vargas, as mudanças que vieram sendo mais impactantes são as mudanças a partir de 2017. Isso afetou consideravelmente os sindicatos, porque, afinal de contas, algumas fontes de receitas acabaram deixando de existir, como, por exemplo, a maior delas é o imposto sindical. As contribuições sindicais também tiveram uma mudança muito grande, né, em termos legais. Isso fez com que os sindicatos perdessem força, perdessem o poder que tinham antes por conta dessa queda de receita. O que a gente precisa entender é que os sindicatos ainda existem. É claro que eu não sei exatamente os números, não me recordo bem os números, mas nós tínhamos uma quantidade muito grande de sindicatos. Hoje, obviamente, essa quantidade é bem menor, né? O número de sindicatos é menor. Isso se dá também em função da própria falência desses sindicatos que deixaram de existir, porque eram pouco representativos, porque, obviamente, muitos só existiam para arrecadar fundos, né? Muitas vezes em prol dos seus dirigentes, mas os sindicatos sérios, aqueles que têm representatividade, aqueles que trabalham, é óbvio que eles precisam se remodelar, né? Prestar mais serviços, vamos dizer assim, né? Entender mais o chão de fábrica, entender mais os escritórios, as empresas, entender essas demandas, e as empresas também tiveram muita vantagem nisso, porque passaram a entender melhor, né? Chegou uma fase que falou, pô, eu preciso entender melhor o meu colaborador. Eu vou fazer uma pesquisa de clima, eu vou levar para ele benefícios que ele não está me pedindo, ninguém está batendo aqui na minha porta, mas pô, eu sei que isso vai aumentar o engajamento, eu sei que isso vai trazer mais
relação com a empresa, né? Eu vou fortalecer a minha marca empregadora com isso, eu vou reter mais talentos. Então, as empresas também, nisso, diminuíram um gap que existia. Mas, considerando 2017, essas mudanças que a lei trouxe e vem trazendo, e que se foram acentuadas com a pandemia, eu vejo um ano de 2022 muito desafiador, né? Primeiro porque a gente percebe uma retomada da economia, a gente percebe que a economia ela vem voltando aos patamares pré-pandemia. Então, nós temos ali vários institutos e várias previsões aí legais em que você pode utilizar para que você consiga melhorar a sua produtividade, para que você consiga adequar melhor o seu turno de trabalho, enfim, trazer benefícios flexíveis, que era algo que anteriormente você não podia, era muito convenção coletiva, benefício, né? Você não tinha muito espaço. De modo geral, a palavra flexibilização é o que tem ditado aí os últimos anos das relações de trabalho, e 2022 não vai ser diferente, né? Nós vamos ter muitos desafios políticos, econômicos, né? Mas eu vejo um ano que bem utilizado de uma maneira mais estratégica, né? E claro, a negociação, né? A partir do momento que você muda a chave das relações e afirma e o governo te traz segurança, o Supremo Tribunal Federal te traz a segurança de que você pode negociar e aquilo que for negociado vai se sobrepor ao legislado, né? Claro, existem alguns limites, mas, via de regra, o negociado entre as partes vale mais do que o legislado, né? Então, aquele interesse comum, né? Eu tenho uma dificuldade, eu vou negociar com o meu sindicato aquela dificuldade específica, que, mesmo que diferente da legislação, ela pode trazer uma vantagem para a empresa, passar por uma crise, trazer um pouco mais de caixa, enfim, né? Eu vejo que essas, quando você coloca o negociado acima, né, do que está escrito, daquilo que é para todos, é uma vantagem enorme, é muito grande. E as empresas ainda não viram o tamanho dessa vantagem, né? Mas que com a segurança jurídica, com a jurisprudência se consolidando, isso tem aconteceu muito em 2021 e vai continuar acontecendo em 2022. Você vai ter muita vantagem e um caminho muito aberto, uma via muito aberta aí para seguir. E me tira uma dúvida, Rodrigo, quem é o profissional de relações sindicais e trabalhistas? Seja ele um analista, um gerente, o nível que for, é ele que é responsável por talvez, entre aspas, abrir os olhos da empresa para essas vantagens? Sem dúvida, sem dúvida. Ele é o agente de mudanças, né? Porque as mudanças trazidas pela relação, né, pela relação trabalhista, ela é capaz de mudar uma cultura da empresa, né? Você imagina uma empresa que trabalha durante 20, 30 anos no mesmo sistema de turno ou trabalha com horas extras, né? E estão todos habituados a trabalhar em horas extras, enfim. E aí você tem o Instituto do Banco de Horas para poder trabalhar hoje, né? Então, você negocia com o sindicato, o teu banco de horas, você cria a tua regra, você estabelece, né, conversa com os seus colaboradores, e aí cria uma nova forma de trabalho. Isso impacta diretamente na cultura. Então, o profissional de relações trabalhistas é aquele que está atento a essas mudanças, né? Que está acompanhando os acordos coletivos, que tem que fazer muito benchmarking também. É muito importante entender o que os concorrentes fazem, o que a região faz, né? A tua micro-região é importante, como ela age, quais são as necessidades da tua região, né? Você está numa cidade do interior de Santa Catarina, por exemplo, é diferente que você está na capital de São Paulo, né? As necessidades são outras. Então, é você entender o teu cenário, entender como a tua empresa trabalha, entender o que ela precisa, né? O que a tua empresa, o que os teus colaboradores, os acionistas, os stakeholders precisam, e aí sair para negociar, conversar, diálogo aberto, franco, né? Honesto, enfim, esse canal de comunicação é muito importante, né? Então, o profissional de relação trabalhista, uma das habilidades principais é a comunicação, né?
É a comunicação, é ele poder transitar desde o acionista, o dono da empresa, até o cara que está lá no chão de fábrica, que recém chegou, que não entende muito a companhia, não entende como as coisas funcionam, passando por todas as camadas aí de relações, né, todos os interessados aí no negócio. Excelente. Rodrigo, você trouxe aqui algumas habilidades interessantes para a área para o profissional de relações sindicais e trabalhistas. Essa mudança de 2017 para cá, você enxerga talvez novas competências ou mesmo para esse ano de 2020 e para os anos que virão, você enxerga novos conhecimentos que o profissional ele tem que ter fora do tradicional? Sem dúvida. Eu comecei na área de relações trabalhistas há 17 anos, né? E assim como todos os profissionais, né, que passaram por todas essas mudanças que nós flagramos, né, em relação a não só a questão das leis, enfim, das normas, mas a própria mudança das competências individuais, né, de cada colaborador, aquilo que você precisa entregar. Eu vejo uma grande necessidade hoje de se conhecer melhor o negócio. Tá? Então, existem as necessidades imperativas, no que se refere ao acompanhamento da legislação, como eu te disse há pouco, mas o grande diferencial do bom colaborador, né, que está nessa área, é entender o negócio, entender como ele é feito, né, como o produto é feito, independente de qual seja o produto, se é um serviço, se é um produto físico, se é uma solução, enfim, entender quais são os pares, né? A cadeia de fornecimento é importantíssima, impacta diretamente no negócio, entender quais são os clientes, os consumidores, qual a razão de ser da empresa, né? Aquela questão de missão, visão e valores, né? Que muitas vezes você acaba escrevendo para cumprir uma exigência de uma certificação, enfim, né? Mas aquilo é muito importante para que você entenda, né, o papel do profissional de relações trabalhistas e sindicais, o impacto que ele pode trazer para o próprio negócio. Né? Tem que entender o negócio como um todo. Antigamente bastava, né, como eu disse. Não é só ele ficar, por exemplo, preso naquilo que ele eventualmente aprende na faculdade, nos cursos, Exato, e precisa de fato exato, entender o negócio, é isso. exato. Não basta somente entender de leis e conhecer o sindicalista ali, que é o responsável pela relação. Não basta, né? Por mais que você entenda de leis, por mais que você saiba a CLT e as medidas provisórias de cor e salteado, você precisa entender o negócio, né? E aonde elas são aplicáveis ao teu negócio, né? Onde elas são onde é abrangido, né? As relações, as leis, as mudanças, a flexibilização, onde ela pode acontecer, onde ela não deve acontecer, enfim, conhecer o negócio, conhecer a economia, estar antenado, né? O profissional de relações trabalhistas ele tem que estar antenado, ele tem que saber o que acontece com a política, ele tem que saber o que acontece com a economia, tem que abrir a cabeça, né? Tem que pensar fora da caixa, tem que estar sempre Entendi, atualizado, vamos dizer assim, né? entendi. E me tira uma dúvida, Rodrigo. A imagem que eu tenho da área de relações sindicais e trabalhistas é uma área relacional, onde tem muita conversa, tem muita reunião. Qual foi o impacto da tecnologia? Porque, querendo ou não, 2020 para cá, grande parte das relações foram digitalizadas. Qual foi o Sim. impacto da tecnologia nessa área? Tudo ficou mais urgente, na verdade, né? Porque antes o que você tinha agenda para conversar, vamos marcar daqui uma semana de conversa, espera um pouquinho, deixa eu entender aqui primeiro, para depois. Não, você tem que saber de tudo, porque a tecnologia ela encurtou, né, a relação. Ao mesmo tempo em que o distanciamento social, né, com a pandemia, ele acabou tirando o contato físico, né, o olho no olho, que eu considero ser muito importante para uma relação, para qualquer relação, e para sindical não deixa de ser diferente, né? Você precisa, eu pelo menos gosto de ter esse contato mais próximo, né, para entender ali aquela linguagem corporal, né? Dizem que o corpo fala, então eu acredito muito nisso e vejo a importância.
mas a tecnologia ela ajudou muito em relação ao ritmo das coisas. Então, você imagina que nós tínhamos medidas provisórias que eram criadas de um dia para o outro, e aí você precisava implementar aquela medida provisória na tua empresa, né? Como aconteceu comigo, né? Aí já é um caso pessoal que eu posso dizer aqui para vocês. A tecnologia ajudou muito a conversar sobre aquilo, né? Então, olha, estou mandando aqui um modelo de acordo, vamos fazer um zoom aqui rapidinho para a gente. Eu preciso disso para ontem, né? Estou com necessidade urgente aqui para que a gente possa implementar e já estou conversando com a empresa, com a fábrica. Então, eu acho que é claro que muitas coisas não vão fazer sentido à medida em que a pandemia esteja controlada, né? Então, por exemplo, reuniões para negociação de convenção coletiva, de acordo coletivo, pelas plataformas de vídeo, né? Como pelo Zoom, pelo Meet, enfim. Acho que isso não vai existir, porque você acaba tirando um pouco da necessidade, da habilidade que o negociador precisa e que somente aquela relação, aquele contato físico mais próximo te permite. Então, eu vejo que, à medida em que a segurança, né, em relação à saúde, ela passa a ser mais presente, as reuniões presenciais vão continuar, e as reuniões com as empresas, com sindicatos, enfim, como sempre foi. Mas, em relação à agilidade, né, e hoje a gente está num mundo que a gente fala muito de RH ágil, então a gente precisa ser ágil, a solução dos problemas, eles ganharam uma necessidade muito grande em função das mudanças que a gente percebe no mercado, que percebe no cenário atual. Então, a tecnologia ela veio para trazer mais agilidade, mas ela não veio para substituir algumas As relações humanas, né? algumas características de relação, que uma delas é o contato humano, é a conversa, é o olho no olho. Isso jamais vai ser substituído. Excelente. Rodrigo, quais são as outras dicas que você dá para os profissionais que estão começando na área? Por exemplo, se você estivesse começando na área hoje, o que você se falaria? Por exemplo, olha, segue por esse caminho, aprende tal coisa. O que você falaria para si mesmo se você estivesse começando na área hoje? Legal. Eu vou falar, para quem está começando na área hoje, o que o meu parceiro, né, o sindicalista que eu fiz a minha primeira relação sindical na minha vida, me falou, né? Ele falou: olha, Rodrigo, as leis mudam, né? As pessoas entram, as pessoas saem das empresas, as necessidades mudam, né? As demandas, enfim. Mas tem uma coisa que, para que você trabalhe bem nessa área, para que você tenha paz, tranquilidade, tem uma coisa que é a mais importante, que é a fundamental, que é a credibilidade, né? É o walk the talk, é fazer o que você falou, o que você disse. Você prometeu, então você vai lá e cumpra. Ou então não prometa, então não crie falsas expectativas para que você solucione um problema. Porque é claro que numa crise, né, e para quem está começando agora, nesse cenário aquecido, vai passar por isso, então tem aquele momento de mais dificuldade, que a coisa não anda, que o acordo não sai, que a conversa não flui, né? É muito importante você manter aquilo que você pode cumprir, né? Porque é tentador você querer prometer alguma coisa em que você precisa depois renegociar e mudar o foco, e isso tira a credibilidade, isso é aquilo que destrói uma carreira numa área que precisa que precisa fazer relação, né? Então, quando você precisa fazer relação, construir relação, fortalecer relação, existe algo principal, que é a credibilidade. Então, essa é a minha dica, né? Faça aquilo que você... Fale aquilo que você faça e faça aquilo que você fale, né? Não seja tentado a fazer diferente disso. Que isso é muito importante, consolida o teu nome, abre as portas para você, né? Faça com que você, numa necessidade urgente, você consiga ligar para outra parte, a outra parte te atender, saber que o que você está falando
é algo verdadeiro, ela possa confiar em você, ela sabe que você, dentro do teu local de trabalho, é uma pessoa que também defende os interesses dela, né? Não só os seus. E na verdade não é só uma dica para quem está começando, né? É uma dica para qualquer profissional. Qualquer Você profissional, precisa, é verdade. É. né? Você precisa ser capaz É. ser capaz e ter o discernimento quando você vai prometer alguma coisa para alguém, né? Você tem que Basicamente é entregar. isso. Você tem que, exatamente, você tem que cumprir Entregue, a não, sua palavra. custe o que custar, né? Faça, Exatamente. por mais difícil que seja, por mais trabalho que dê, a partir do momento que você... E algo que, né, você falando isso, é algo que, de fato, parece que o mercado, de uma certa forma, está carente disso, né? Sim. Mas é muito importante, não só para os novos, quanto para os... É muita promessa para pouco resultado entregue. Exato, exato. Né? Rodrigo, para a gente terminar, sobre esse nosso tema, tendências para a área de relações sindicais e trabalhistas para 2022. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Olha, Edu, eu vejo assim, né? Fazendo um resumo de tudo que a gente falou. É um ano desafiador, é um ano em que, inclusive, no que se refere à política, né, às eleições, nós temos atores fortes ligados ao meio sindical, né, que conhecem como ninguém a relação de trabalho, né, as relações trabalhistas, enfim. Eu vejo que é um ano que demanda muito estudo, muito conhecimento, e atrás realmente daquilo que tem das melhores práticas, né? Se manter sempre atualizado, né? Mas como todo desafio, é muito prazeroso você passar por esse momento, né? Eu vejo que eu tenho certeza que daqui a alguns anos, né? Quando olharem para trás, vão lembrar de todos aqueles que seguraram o mercado, a economia, o trabalho, as relações. Né? Você vai ser lembrado para o bem ou para o mal, vai depender daquilo que você fez, né? Vai depender daquilo que você, de como você agiu, de quais foram as atitudes que você tomou. Então, ainda são anos desafiadores, serão anos desafiadores, né, para todos, mas com muita persistência, cabeça no lugar sempre. Tenho certeza que a gente vai passar por isso, a gente vai superar essa fase mais difícil aí da civilização e, de fato, prosperar. Com certeza, Rodrigo. Bom, eu quero agradecer você por esses minutos, por você ter compartilhado comigo, não só comigo, mas ter compartilhado com a gente um pouco da tua experiência nessa área, relações sindicais e trabalhistas, que eu acho que vai ser, como eu falei, uma área que vai ter, talvez, não uma maior importância, porque é uma área, sem dúvida nenhuma, super importante, já sempre foi, Sim. mas eu acho que foi uma área muito pouco falada em termos dos principais subsistemas de recursos humanos nos últimos 2 anos. Eu acho que pelo próprio momento que estamos vivendo, é uma área que vai voltar a ter destaque. Então, quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo, por você ter compartilhado com a gente um pouco da tua experiência e principalmente um pouco da tua visão sobre o futuro, porque eu acho que esse ano vai ser um ano, como você falou, bastante desafiador. Que legal, Edu. Eu que agradeço. É um ano de consolidação, né? De Até fato. mesmo todas essas medidas que foram criadas, né? As novas leis, essas novas formas de trabalho, tudo isso está passando agora por um processo de consolidação muito grande, né? Exatamente. Então, o próprio judiciário se posicionando em relação àquilo que realmente foi realizado de acordo com aquilo que era o proposto, e aquilo, né, separando daquilo que foi utilizado como um artifício para que se obtivesse vantagens, né, indevidas. Enfim, os sindicatos, de maneira geral, eles acabaram perdendo força, como a gente falou, mas Sim. eles não morreram, né? Então, assim, esse ano vai ser aquele ano que vai dizer, vamos, deixa eu ver o que você fez durante a pandemia, deixa eu ver como você agiu com os seus colaboradores, deixa eu ver como você conduziu o teu negócio, e vamos acertar algumas contas agora aqui, ou então, se não for o caso,
né? Legal, parabéns, fez bem, conduziu de uma maneira exemplar, continue, né? Exatamente. E vá para cima. Os sindicatos eles não estão mortos, eles se readaptaram. Readaptaram, estão se Como todo readaptando. mundo. Como todo mundo, sem dúvida, Né? sem dúvida. Então, é por isso que eu acho que desde 2020 a área, não que ela perdeu força, mas ela perdeu visibilidade. Porque basicamente todas as empresas estavam tentando sobreviver e se adaptando e readaptando a essa nova realidade. E eu acho que esse ano vai ser realmente o ano onde a gente vai ter a consolidação, como você mesmo falou, de todos esses processos. E aí é onde eu prevejo que a área de relações sindicais e trabalhistas ela vai voltar a ter visibilidade que ela sempre teve, porque é um dos principais subsistemas da área de recursos humanos. No seu primeiro, eu não me lembro se foi no nosso primeiro encontro, você falou rapidamente que RH veio dessa área, né? Verdade. Todas as disciplinas vieram. Se eu não me Isso. engano, era relações. Você falou o nome como era antes. Era relações industriais. Relações industriais, perfeito. Isso mesmo, Edu, bem lembrado. A origem do RH está nas relações industriais, né? Que são as relações trabalhistas de hoje, né? Pois então, é, algo tão então eu importante, acho que a gente vai ter. impactante. Eu tenho quase certeza que a gente, obviamente, não é que a gente vai voltar a ter aquele cenário da década de 60, 70, mas a gente vai ter um ressurgimento dessa área como uma área importante para as empresas, para essa nossa nova realidade. Exato. Porque do outro lado, do lado do sindicalismo, eles também foram se readaptando, se reciclando, Sim. vamos dizer assim. Então, assim, você comentou, né, os anos 60, 70. Nos anos 60, 70, como fazer com que uma reivindicação dos trabalhadores fosse atendida? No meio de uma greve, né, um piquete, paralisação geral. Hoje mudou muito o cenário. Né? Hoje os próprios sindicatos sabem a importância do diálogo, né, a importância da conversa, e o próprio, né, a dica que eu dei para o profissional de relações trabalhistas das empresas, de conhecer o negócio, de entender o negócio, também é algo importante para os sindicalistas, né, para os dirigentes sindicais. Também entender o negócio, saber as dificuldades, entender quais são as demandas da própria empresa, né, para poder que no final do dia todos ganham e principalmente mantenham os negócios ativos, os empregos sendo gerados, que é o mais importante hoje, né, nessa fase. Exatamente. Bom, Rodrigo, é isso, chegamos ao final. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo. Você quer deixar algumas últimas palavras para quem está vendo a gente, para quem está nos ouvindo? Bom, novamente desejar um grandioso ano, com muita abundância, muita prosperidade, saúde e felicidade para todos. E uma gratidão imensa a você, Edu, pela oportunidade que você está me dando aí novamente. E um grande abraço a todos vocês. Excelente, Rodrigo. Esse foi Rodrigo Caseiro. Como você já sabe, eu vou colocar as informações de contato dele, tanto nos cards, tanto para o YouTube, quanto para o nosso podcast. Esse foi o nosso primeiro Cafezinho das 10 do ano de 2022. Começamos com o pé direito. Rodrigo, muito obrigado. Para você que está vendo a gente, está nos ouvindo, obrigado pela audiência. Até o próximo episódio.